Pela graça de Deus, chegamos ao estudo 7, estudando o livro de Daniel. E nesse estudo, onde procuramos colocar uma visão histórica das profecias, analisando de acordo até com o calendário, quando possível. Nós vamos ver a mais longa profecia, né? a maior profecia que trata de um tempo, e a mais longa e também a última, né? Porque a Bíblia não existe outra profecia de tempo depois de 1644. Até na Bíblia mesmo, a gente for analisar, não existe, né? Alguns que tentam colocar algumas profecias do Apocalipse, até mesmo 3 anos e meio, como se fosse cumprir um período de grande tribulação, ou antes da volta de Jesus, ou até mesmo quando Daniel fala dos 1290 dias, 1345, nós vamos ver quando chegar lá. Mas não há realmente como dizer claramente que existe uma profecia de tempo na Bíblia depois de 1644. A mesma coisa de dizer que, digamos assim, que o sábado foi abolido, que Jesus mudou o sábado para o domingo, que não tem na Bíblia, né? A maioria hoje guarda o domingo, mas não tem como realmente mostrar na Bíblia que eles estão certos. Então, quem defende uma profecia de tempo depois de 1844 pode estar cometendo algum erro. É um tempo profético, né? Exatamente um tempo profético. Pode ser que haja um tempo literal, mas profético não. Então, essa é a mais longa profecia que nós vamos hoje poder aprender um pouco mais. O Império Babilônico, aliás, o Império Romano, ele desintegrou-se com o passar dos séculos. Surgiria então o chifre pequeno, que cresceria e causaria muitos problemas, ou seja, né, após a queda do Império Romano. E o chifre pequeno se trataria de alguém que proferiria palavras contra o Altíssimo, que destruiria os santos do Altíssimo. E a profecia nos diz que ele cuidaria de mudar os tempos e a lei, e lançaria a verdade por terra, e o que fez prosperou. E os santos lhe seriam entregues, né, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então foi um período realmente em que houve um grande domínio desse império do mal papal sobre o povo de Deus. E o próprio Deus permitiu, assim como nós vimos que Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomou Jerusalém não porque era forte ou porque era um guerreiro ou porque ninguém podia resistir, é porque Deus entregou. Porque quando Deus não quiser entregar, como não entregou o povo de Israel a Senaqueribe, né, na Assíria, ele cercou a cidade, mas Deus não entregou. Então, essa profecia diz que Deus entregou os santos nas mãos desse poder ímpio do chifre pequeno, né? Então, o que fez prosperou porque Deus entregou. É necessário, né? Nesse período, na questão do grande conflito, foi necessário que o mal tivesse um domínio sobre o povo de Deus, como se ele cobrasse, né? Me entregue ele nas minhas mãos, você vai ver que eu extingo, não vai sobrar um. Eles não vão resistir. E Deus precisou entregar. Tudo isso para que o mal nunca mais possa existir. Nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum do universo. Então, tudo que pudesse ser necessário para que o mal mostrasse toda a sua face, toda a sua malignidade, tudo que realmente ele Deus permitiu aqui na terra, para que ele nunca mais existir, voltasse a surgir, né? Então, essa realmente é um dilema do grande conflito, né? E o povo de Deus não decepcionou Deus, né? Eles se enfrentaram à fogueira e à morte e nunca deixou de haver povo de Deus aqui na terra, mesmo em meio a todo o martírio. Então, voltando à questão, né? Vejamos que Daniel diz o seguinte: depois disto vi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então Daniel estava preocupado com o sofrimento do povo, né, que estava preocupado com esse poder perseguidor e esse poder anticristo, esse poder blasfemo, né, que assumiria até o lugar de Deus, se arrogaria a ser Deus e perseguiria e destruiria o povo do Altíssimo. Então o anjo ele respondeu: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então essa foi a resposta.
até 2.300 tardes e manhãs. Observe que o anjo não falou dias, né? Até 2.300 dias, porque alguns casos, como a gente vai ver do Apocalipse, pode ser que a questão de dias tenha mais um sentido literal. Então, tardes e manhãs, mas mesmo sendo dia, é um sentido profético. Dias, numa profecia, o dia sempre vai trazer uma questão, um tempo profético. Agora, quando se trata de mês, ano, né, nem sempre pode incorrer em profecia, mas dentro do contexto profético, a palavra dia tem, então, uma interpretação profética. Se você percebe lá em Apocalipse 18, quando fala que é de Babilônia, muitas vezes de lá num só dia, ou em outra situação diz que ela cairá numa só hora. Alguns podem entender que não é uma profecia, não é um tempo profético, nem de uma hora, nem de um dia. Então, por isso que é necessário, então, né? Agora, ano não. Quando falar ano nunca tem por exemplo, um ano tem 360 dias, né? Então, se um dia é um ano, então, quando fala a palavra ano, não vai ter um tempo ainda profético de 360 anos. Quando fala 1000 anos, né? 1000 anos, então, não é 1000 anos profético, porque senão ia multiplicar 1000 vezes 360. Quando Jeremias fala dos 70 anos de cativeiro, é uma profecia de tempo literal, não é um tempo profético. Então, somente a palavra dia, ela pode ter, eu digo assim, 90% a 95% de possibilidade de ser um tempo profético. Mas alguns, como eu disse, quando se trata de Apocalipse 18, que fala que a de Babilônia que seja um dia, uma hora, há o entendimento de que não é um tempo profético. Então, quando termina essa profecia, Daniel estava preocupado, porque ele estava preocupado com como essa profecia iria afetar o povo de Deus, o santuário de Deus e tudo que se relacionava a Deus, né? Ele estava muito preocupado, embora ele achava que poderia ser no seu tempo. Então, em profecia, cada dia equivale a um ano, né? Conforme Números 14, 33, 34 e Ezequiel 4, 6, né? Quando Deus diz, cada dia te dei, cada dia por um ano. Então, essa profecia sendo de tempo, 2.300 tardes e manhã, tarde e manhã, a gente lembra lá na criação, Gênesis, né? Tarde e manhã representa o tempo de um dia, de 24 horas. E o anjo ainda confirma, né? A visão é verdadeira. A visão era para ser selada e fechada, porque não era para o tempo de Daniel, e era para ser por tempos ainda muito distantes. Daniel quis compreender, ele quis saber, entender melhor o que ia acontecer, mas ele já estava velho, idoso, e o próprio anjo disse que ele só escrevesse, né, mas não ia entender, porque isso, e ainda mais ia selar, né, porque só no tempo do fim os sábios iriam compreender. Então, o contexto geral começa dizendo que Daniel, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, Daniel foi um homem que viveu na corte, dentro do palácio de Babilônia, e ele, então, passou pelos outros sucessores da própria Babilônia, quando veio o Império Medo-Persa e depois o Império Persa. Então, ele foi alguém que estava lá de dentro. Então, ele pôde dizer com propriedade, com toda a convicção e firmeza, de que quem assumiu o trono com a queda de Babilônia não foi Ciro ainda, né? Foi Dario. Dario, filho do Assuero. Assuero, então, aqui, entendendo que Dario trata-se de Seáchares, né? Que é Seáchares II, já que Seáchares I seria avô de Seáchares II, né? Que Seáchares I é o pai de Astíage. Então esse Assuero seria o próprio Astíage, né? Pai ele teve o pai dele, era Seáchares, mas ele botou o nome do filho dele também de Seáchares. Então Seáchares II, ou Seáchares II. Então esse Astíage, Assuero aqui que está falando é o próprio Astíage. Inclusive já comentei um outro vídeo, né, sobre o Ester, sobre o Assuero de Ester, que seria então Astíage, porque a Bíblia o chama de Assuero, dentro da interpretação que a gente vai poder adotar a partir da história contada por Xenofonte, né? Xenofonte está mais próximo de que as suas histórias tenham um relato, esteja de acordo com a Bíblia, do que de Heródoto, conforme também falei nesse vídeo, caso vocês queiram voltar lá, né? Quem foi o Assuero de Ester. Então, observe que a Bíblia confirma mais uma vez que Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do trono,
ou seja, do trono com a queda de Babilônia, né? Quando Ciro entrou por Babilônia e provocou a sua queda, ele tomou Babilônia, mas quem reinou não foi Ciro, foi Dario Medo. E eles eram aliados, né? Na verdade, Ciro era o general, o comandante das tropas de Dario Medo, porque ele era o general dos dois reinos, né? da Pérsia e da Média, porque seu pai ainda estava na Pérsia. E com a queda de Babilônia, diz que Daniel prosperou no reino de Dario, o Medo, né? E no reinado de Ciro, o persa. Então Ciro só governou justamente após a morte de Dario, porque Dario, ele reinou apenas 2 anos, né? Por 2 anos, diz o texto bíblico, que ele reinou. Aliás, o texto bíblico, não, a história, né? A história diz que ele reinou 2 anos, que ele já reinou, né? Começou o reinado dele sobre a Babilônia já idoso, né? 62 anos. Então ele só reinou mais 2 anos. Aí foi quando justamente Ciro então unifica, ele assume, né? Ele já era aí o rei da Pérsia com a morte do pai dele, Cambises. Então ele, com a morte de Dario, também por Dario não deixar herdeiro, né? Filho homem, e Ciro era casado com a filha de Dario, o persa. Então aí ele junta agora, unifica os 2 reinos, ele se torna um grande imperador da Média e da Pérsia. Só que como ele é do Império Persa, então se sobressai o persa, né? Então por isso que o reino persa agora domina o reino da Média. Então Daniel ele foi levado cativo no ano 605, quando ele tinha 17 anos. E com a queda de Babilônia em 539, dependendo do mês, né? Daniel tinha aí entre 83 e 84 anos, né? Que a queda de Babilônia, conforme a crônica de Nabonido, diz que foi no dia 16 de Tishri, né? Na Babilônia de Tashiru, mas 16 de Tishri, que seria correspondido a mais ou menos 1º de outubro. Mas como existe uma diferença no calendário gregoriano de 10 dias, então alguns colocam a queda de Babilônia como dia 10, 11 ou 12 de outubro. Mas com essa diferença de 10 dias, vai para o dia 1º de outubro, ocorreu a queda de Babilônia. Daniel então estaria aí entre 83 e 84 anos. Isso indica que ele nasceu justamente no ano 622, no 18º ano do reinado de Josias, quando ele celebrou uma Páscoa, né? Foi um ano de grande revivamento em Israel. Então Daniel estava preocupado porque ele não via como se daria o cumprimento da profecia. Ele estudou as profecias de Jeremias e viu que lá estava bem claro quando disse que depois dos 70 anos, depois que se cumpriram os 70 anos para a Babilônia, então Deus iria então libertar o seu povo. Acontece que no ano 539, exatamente teria feito 70 anos desde que a Babilônia começou a se tornar grande potência mundial e avançar sobre o mundo, e no ano 609 com a tomada de Arã. Então Daniel entendeu que os 70 anos para a Babilônia se completou em 539, e então houve a queda de Babilônia. Mas como vimos, quem assumiu o reino de Babilônia não foi Ciro, né? Continuou ainda Dario Medo. Ciro só viria assumir em 537. O primeiro ano de Dario foi em 537. E então ele se dirigiria o rosto, né, a Deus para buscar uma oração em súplica, confessar seus pecados e o pecado do povo, para que Deus tivesse misericórdia e cumprisse, né, a promessa. E como estava profetizado, os 70 anos para a Babilônia já tinha chegado ao fim. Então Daniel revela profunda preocupação sobre quando seu povo sairá de Babilônia e voltará para Jerusalém. E Deus respondeu a oração de Daniel de uma maneira muito mais abrangente e significante que o profeta poderia ter imaginado. Deus não respondeu só em relação à libertação do povo de Israel que estava cativo em Babilônia, mas com uma resposta que abrangeria uma profecia que se estenderia até o fim, né? Se realmente ela tinha que ver não só com a libertação de Israel local, mas com todo o povo de Deus ao longo de toda a história. E ele diz, né, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então Gabriel veio explicar a visão do capítulo 8 a Daniel.
pois ele não havia compreendido, né? Até então, na oração que Daniel estava fazendo no capítulo 9, a última visão que ele teve foi essa, a visão das 2.300 tardes e manhãs. Então ele veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei, né? E caí com o rosto no chão quando Daniel viu o anjo. Mas o anjo disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então a visão do capítulo 8, Daniel teve ainda, que no capítulo 8, versículo 1 diz que no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. Então Daniel, ao dizer que estava tratando dos negócios do rei, ele não estava no palácio, né? Porque quando o rei Belsazar tem a visão, a visão da escrita na parede, Daniel não estava lá. Possivelmente podia estar lá em Suzã, na cidadela de Suzã. Então ele estava, possivelmente ele ficou fazendo outras atividades fora do palácio, até porque pela idade ou porque o rei Belsazar não o queria por perto. Mas o anjo diz a Daniel, né, você é muito amado. Então Daniel teve essa grande alegria de dizer que ele era um homem amado, que Deus o amava muito, e ele descansaria em paz. A profecia iria se cumprir, mas não era nos seus dias. Daniel pôde ter a certeza de que Deus estava velando, né, pelo cumprimento das suas promessas. Ele não morreu preocupado nem ansioso, porque Deus é quem cuida e vai fazer com que tudo se cumpra a seu tempo. Então, saber que nós somos amados, né? Quem escolhe a Deus, Deus sabe que Deus ama a todos, né? Mas aqueles que o escolhem amá-lo, então Deus o ama muito mais ainda, né? É isso que o Senhor quer, porque Deus, ele diz o seguinte: olha, eu quero o que você quer, né? Se você quer ser salvo, eu quero. Se você quer ser transformado, eu quero também. Então Deus, ele conta com a nossa escolha, o nosso querer. Se nós quisermos amá-lo, então é o que ele quer também, então nós passaremos a ser muito amados por ele. Então, na visão, né, a visão que o anjo veio explicar a Daniel, foi a visão da purificação do santuário, que aconteceria depois de 2.300 tardes e manhãs. Então Daniel orou pedindo explicação. Gabriel veio ajudá-lo a entender a profecia. E aí Gabriel veio explicar a visão do capítulo 8. E ele então nos diz aí: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor, o profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Né? Então, nessa tabela aqui, nós vamos ver que do ano 609 até 539, 70 anos para a Babilônia. Então, por isso que Daniel fez a oração aqui com a queda de Babilônia, no primeiro ano de Dario Persa. Por outro lado, quando Daniel foi levado cativo em 605, até o ano 535, né, quando era o terceiro ano de Ciro, e aí nós vamos ver que foram os 70 anos do exílio de Daniel. Então isso aí, esse Daniel estava com 17 anos quando foi para o exílio, então ele estaria aqui com 87 anos. E em 586, quando houve o último, né, a queda de Jerusalém, no terceiro cativeiro, vamos ver, até o primeiro ano de Ciro, no ano 537, foi o primeiro ano de Ciro, e foi quando ele deu o decreto para o povo sair. Observe que, então, há um período aqui de 49 anos, e é exatamente o período que Deus estabeleceu para uma pessoa ser escrava, né? Porque seria libertada no ano jubileu. Só serviria, né, 49 anos. No ano jubileu, todo escravo deveria ser liberto. Esse foi o que Deus estabeleceu, e o povo, né? Todo o povo que foi levado cativo no ano 586, né, ou alguns podem dizer 587, 586, então eles tiveram a oportunidade de sair aqui entre o ano 537 e 536, 49 anos exatamente. Deus cumpriu tudo que ele estabeleceu. O nosso Deus ele é fiel.
E essa profecia das 70 semanas, então o anjo diz para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então, ao ele explicar a profecia de 2.300 tardes e manhãs, ele então começa explicando a primeira parte da profecia e dando o início de quando se daria toda a profecia. Então, ele diz que 70 semanas estão reservadas, né, ou separadas para o teu povo, para o povo judeu, para esse povo que ainda teria 490 anos de uma nova oportunidade. Quando Israel, essa profecia, quando começou no ano 35:14, a gente vai ver que 490 anos antes da profecia começar, houve então a construção do bezerro de ouro, né? E houve a separação das tribos e depois a construção do bezerro de ouro. Então, com essa separação das tribos, começa a contar mais 490 anos até o início da profecia de Daniel, no ano mundi, né, 35:14, que é o ano 457 a.C. Então, Deus deu mais uma chance ao povo de Israel, mais 490 anos. 490 anos é um período de 10 jubileus, né? Depois de 10 jubileus, porque um período para chegar ao jubileu é 49 anos, e o 50º ano é jubileu. Então, 490 anos corresponde a 10 períodos aí de jubileu, para que então pudesse vir a libertação. Então, 490 anos é o maior tempo que Deus dá para que o mal possa agir, né, ou possa existir. Ou seja, quando Jesus diz, né, 70, não deve perdoar 70 vezes 7, né, 490 anos. É o tempo que o mal pode perdurar. E disso eu acredito que, por exemplo, Caim não viveu mais do que 490 anos. Nenhum mal vive muito, né? A Bíblia traz toda a genealogia do povo de Deus vivendo os primeiros patriarcas, 900 e poucos anos, 912, 969, Noé ainda viveu 950 anos, mas ninguém, aliás, no mal viveria tanto, né? O máximo que viveria era 490 anos. Então Deus, sabendo que o seu povo rejeitaria mais uma vez, o seu povo não se colocaria realmente do lado de Deus, então Deus deu mais uma chance, 490 anos, para esse povo, o povo judeu, né? O povo de Deus era o povo judeu. Quando Deus deu a sua lei, foi para o seu povo, que na época era o povo judeu. Então, se alguém diz, Deus deu a lei para os judeus enquanto povo de Deus, né? Então Deus dá a mesma lei para o seu povo hoje. Quem me ama, né? Se vocês me amam, me obedece. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Aquele que é povo de Deus obedece. Se eu sou pai, Deus diz lá em Miqueias 6:8, né? Aliás, é 6. Se eu sou pai, em Malaquias, né? Se eu sou pai, onde está o respeito para comigo, né? Se eu sou pai, por que vocês não me obedecem? Então Deus dá aí mais 70 semanas, ou seja, 490 anos para o povo. Ao invadir Jerusalém, em torno do ano 605, Nabucodonosor destruiu o templo e a própria cidade. Houve 3 decretos para que o povo voltasse para Jerusalém. O primeiro decreto foi o de Ciro, em 537, no primeiro ano de Ciro, onde ele permite que quem quiser voltar para Jerusalém para reconstruir o templo estava livre, né? Então, esse decreto não fala nada sobre a cidade, fala sobre o templo. O decreto de Dario foi ratificando o decreto de Ciro, né? E ele ainda fazendo outras doações para que o templo pudesse ser terminado, né? Então, com o decreto de Dario em 519, 3 anos e meio depois, final de 515 e início de 516, então o segundo templo é reinaugurado, né? O templo é dedicado, houve a dedicação aí do segundo templo. Mas o decreto de Artaxerxes, né, que em 457, no outono de 557, então nós temos aí que houve esse decreto. E na profecia, né, na profecia bíblica, um dia é igual a um ano. Então, se uma semana igual a 7 dias, 70 semanas, 490 dias. Logo, 490 dias, profeticamente, equivale a 490 anos. Então, o primeiro período que daria início à mais longa profecia de 2.300 tardes e manhãs, então começa com essa profecia das 70 semanas.
Mas quando começaria? Ele diz, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempo angustioso. Então começaria com o decreto, e esse decreto, ele então teve início no outono de 457, né, quando Artaxerxes então emite um decreto para entregar a Esdras. Vamos ver mais adiante. Então a profecia ela separa aqui um período de 7 semanas mais 62 semanas, que equivale a 483 dias, né? E profeticamente 483 anos. Essas 69 semanas então começou com o decreto para restaurar Jerusalém até o Messias, até então o batismo de Jesus, né? Quando ele é ungido no seu batismo. E diz aí o decreto de Artaxerxes, né? Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir contigo vá, né? Falando para Esdras. Então Esdras diz, né? Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E esse decreto também ele traça, né, umas normas como seria administrada Jerusalém, né? Então é um decreto que não só fala a questão do templo, mas exatamente da administração da cidade. Ele então, aí ele deixa mais claro que está se referindo à cidade de Jerusalém, não ao templo. E isso ocorreu por cerca do outono de 457, quando foi emitido esse decreto no 7º ano de Artaxerxes. Então do ano 457 até o batismo de Cristo no ano 27, nós temos aí exatamente 483 anos. Isso porque, né, quando o ano 1 é o ano 1 antes de Cristo, ele é seguido pelo ano 1 depois de Cristo. Não existe o ano 0, né? A contagem cronológica, a contagem do calendário, ele não existe o ano 0. Então, do ano 1 antes de Cristo pula, né, vamos dizer assim, pula para o ano 1 depois de Cristo. Não tem ano 0, então esse período de 483 anos vai até o ano 27. A gente pode até fazer um cálculozinho, né? Eu tenho 457, mas como não tem 0, menos 1. 456 mais 27, que é o ano do batismo de Jesus, nós temos aí 483 anos. Então, daí continuando, nós vamos ver que qual é o significado da palavra Messias. Messias é um termo hebraico Mashiach, e quer dizer ungido, né? Então ungido, Cristo ou Messias tem a mesma tradução, né, aí na Bíblia. E o que aconteceu foi que Jesus foi precisamente nesse ano, foi batizado com quase 30 anos de idade. E isso ocorreu no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconides e Lisânia tetrarca de Abilene. Isso, com a morte de Herodes, né, a Judéia lá foi dividida em 4, né? Por isso uma tetrarquia, para diminuir os poderes lá, que Herodes estava muito poderoso, né? Então dividir entre os filhos dele e poder Roma ter um controle melhor. E aí então, nesse 15º ano de Tibério Cláudio Nero César, né, que assumiu o trono com a morte de Augusto César, ele foi adotado por Augusto César e então, né, os herdeiros de Augusto morreram, ainda um novo ou jovem, e Tibério então foi adotado por Augusto e ele assumiu o trono. Mas só que justamente já perto de 2 anos praticamente antes de morrer, Augusto ficou muito doente e ele até se retirou para Capri, para uma ilha. E inclusive 2 anos antes de morrer ele fez um testamento, deixando 2/3 da sua herança para Tibério e 1/3 para Lívia. E com isso então o Tibério ele fica como um regente, né, o corregente no trono de Roma, até inclusive pelo afastamento do próprio Augusto César, que devido à sua doença. Então Tibério só não é imperador porque Augusto ainda estava vivo, mas ele quem já tratava daí dos negócios nos 2 últimos anos antes de Augusto César morrer. Logo, aqui a gente pode ter que no ano 12, né, foi quando justamente Tibério César ele assumiu a corregência no Império Romano.
E ele assumindo essa corregência no ano 12, né, aí a gente conta então que é o ano do trono, o ano de exceção, então o primeiro ano dele foi o ano 13, de maneira que o 15º ano de Tibério César é no ano 27, quando ocorreu o batismo de Cristo. Então, para a gente entender como a profecia aqui, a Lucas, né, foi bem preciso nessa datação. Ele, assim como Daniel na sua época, Lucas também na sua época foi alguém que estava lá, né, não necessariamente no meio dos discípulos, mas ao contar a história depois, ele teve contato com todos os discípulos após a morte de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, ou seja, em forma de pomba, como uma pomba, né? O Espírito Santo não é uma pomba, né? Mas foi usada uma pomba para representá-lo naquele momento, para ungir Jesus, né? Ungir o Messias. E aí, então isso ocorreu, aí vejamos no ano 27, inclusive a morte de Augusto César foi no ano 14, né, em agosto, 19 de agosto do ano aqui 15, né, aliás 14, Augusto César morreu no ano 14, por volta do mês de agosto, mas Tibério só assumiu o trono, né, pelo Senado, né, que o nomeou, né, vamos dizer, se sacramentou como imperador romano. Então foi aí cerca de setembro, né, final de setembro, outubro, e justamente o outono, nessa época era do outono, e foi a época que Jesus foi batizado, no outono aí do ano 27. Então, com a ordem, iria até o Messias esse período de 483 anos. E veja que a profecia ela vai muito mais além do que as 70 semanas, depois mesmo quando passa as 70 semanas, porque ele está tratando da profecia das 2.300 tardes e manhãs como um todo, né? Não só, ele estabelece que dentro dessa profecia de 2.300 anos, 70 semanas estava reservada para o povo de Deus. Mas o que aconteceria depois, né? Depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, né? Isso ocorreria depois, ao longo do cumprimento dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, ou seja, até o fim da profecia, e realmente houve, né? E realmente houve. E como houve a destruição de Jerusalém no ano 70, e o povo judeu ficou disperso pelo mundo. Aí ele volta a concluir ainda o que ele estava falando, né? E ele, né, falando do Messias, firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ou seja, a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, Jesus, na última semana, o que aconteceu que no meio da semana, dessa última semana, o Messias seria crucificado, e com a sua morte ele faria cessar todo o ritual do sacrifício. O véu do templo foi aberto de cima a baixo, não foi de baixo para cima, mas foi de cima a baixo, indicando que foi uma ação sobrenatural, uma ação divina ao por fim todo aquele ritual do santuário, porque o Cordeiro de Deus ali morreu na cruz no ano 31. Mas a profecia das 70 semanas ela terminaria no ano 34. E o que ocorreu no ano 34, né? Jesus foi batizado no ano 27, no outono, morreu na primavera do ano 31, exatamente 3 anos e meio depois do seu batismo, e pelo calendário, né, pelo calendário atual nosso, se a gente puder fazendo essa mudança ou transformação ou adaptação, a morte de Jesus nessa sexta-feira foi no dia 1º de abril. O calendário judaico coloca como dia 4 de abril, porque seguia um calendário tipo persa, né? Mas o calendário gregoriano, né, fazendo a adaptação da data atual e regredindo, ele seria dia 1º de abril, na sexta-feira do ano 31. E a ressurreição de Cristo, então, ocorreu no domingo, né, dia 1º na sexta, dia 2 no sábado, dia 3 no domingo, quando Jesus ressuscitou.
E 40 dias depois, quando ele sobe ao céu, foi uma sexta-feira. E pelo mesmo calendário atual, foi no dia 13 de maio do ano 31. 13 de maio do ano 31. 13 do 5, né, do ano 31. Então, essa data é bem interessante, né? Porque você vê, de trás para frente, 13 do 5 e 13 de maio. Mas tudo bem. Segundo as profecias de Daniel, o concerto com os judeus cessaria então no ano 34, e o que ocorreu nesse ano 34 foi que Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado, né, quando ele diz para os líderes judaicos, né, quem de vocês, qual profeta que vocês não mataram, né, porque eles sempre rejeitaram a palavra de Deus, as mensagens, as profecias, e ainda mataram os profetas, e eles, comprovando isso, mataram Estevão, né, mostrando aí a rejeição ao evangelho, a rejeição às boas novas. E a partir da morte de Estevão, então ocorre a conversão de Saulo, né? Então esse período, né, vamos fazer um resumo aqui geral, começa o período das 70 semanas, começa com 457, termina no ano 34, e a última semana vai entre 27 e 34, e na metade da semana Cristo morre. Então se conclui aí as 70 semanas, diferentemente do que alguns dispensacionalistas, né, esperam, que dizem que essa última semana de Daniel ficou solta, porque vai ser os últimos 7 anos para a volta de Jesus, né? Mas não tem como se cumprir o que está descrito lá na profecia, na metade da semana, né? Será morto ungido, que eles dizem que é o anticristo. Mas não tem como ter outro cumprimento diferente desse, não. Então, se os acontecimentos da primeira parte da profecia se cumpriram pontualmente, obviamente, eventos da segunda parte têm de se cumprir. A profecia total é 2.300 tardes e manhãs. Então, ao concluir os 490 anos, no ano 34, restaria 1.810 anos. E esses 1.810 anos, quando somamos ao ano 34, então chega ao ano de 1844. E 1844 seria, então, a purificação do santuário. E esse foi quando justamente Guilherme Miller interpretou de que o santuário não tinha santuário na terra. Então o que seria purificada? A terra. Então ele entendeu que Jesus voltaria para purificar com fogo, né, a essa terra. Então seria a volta de Jesus. E ele então, se ele pudesse então encontrar essa profecia quando ela começou, então ele encontraria quando ela ia terminar, e então ele descobriria a volta de Jesus. A princípio ele calculou que seria em 1843, porque ele contava com o ano zero, né? Entre ano 1 AC e 1 DC teria o ano zero, mas depois entendeu que não havia o ano zero. Então a profecia foi para 1844, e fizeram muito cálculo, alguns com base lá na data judaica, calendário judaico. Usaram até, alguns dizem que ele usou o calendário caraíta, baseado ainda na cevada, na observação ocular da cevada, do aparecimento da lua, para chegar a 22 de outubro de 1844, como sendo o dia 10 de Tishri, né, que é o dia da expiação. Entendeu que seria 22 de outubro de 1844. Então estamos vivendo no momento final do juízo, mas o que eles não entenderam é que não foi a volta de Jesus, mas sim foi o início do juízo investigativo, quando começaria no céu a fase do juízo investigativo, ou seja, onde seriam analisados todos os livros, né? Os livros seriam abertos e começaria pelos mortos, né? O julgamento começaria lá pelos mortos, e quando terminar todo o julgamento dos mortos com o primeiro justo Abel, né, ao longo de quase 6.000 anos, então entraria no julgamento dos vivos. O que acontece é que depois de 1844 a verdade tem sido restaurada, a verdade da lei de Deus, a verdade da palavra de Deus, né, sendo exaltada como única regra de fé e prática e como única e maior autoridade de Deus aqui na terra. Deus só tem a Bíblia aqui, a sua palavra, como a maior autoridade de Deus aqui na terra. Ninguém está acima da Bíblia, nem igreja, nem instituição, nem papa, nem presidente, ninguém está acima da Bíblia, né? Então a Bíblia teve a sua verdade restaurada para todo aquele que quiser crer e aceitar. A verdade da lei de Deus também restaurada, os 10 mandamentos como válido para nós hoje. Então outra verdade restaurada.
também tem sido restaurada que a salvação só em Cristo e só por Cristo, né? Salvação só pela fé. Salvação é mediante a graça, né, pela fé em Cristo Jesus. A obediência à lei não salva. A obediência à lei mostra que o povo de Deus, aquele que ama a Deus, aquele que é povo de Deus, obedece. Então obedece porque ama, não porque quer ser salvo, mas por amor. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Porque esse amor foi demonstrado lá na cruz. Cristo amou a sua igreja a ponto de se entregar por ela. Assim como a gente pode ver o mesmo paralelo que Paulo traça lá em Efésios, né, quando diz que mulheres sejam submissas ao seu marido. Mas que marido? Ao marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Então, o que ele está dizendo, olha, ao marido que demonstra tanto amor, um amor que é a ponto de morrer por sua esposa, então diz para essa esposa se submeter a esse marido, a esse homem, né? Esse homem que demonstrou todo esse amor. E a mesma forma é com Jesus, né? Por ele ter nos amado tanto a ponto de morrer por nós, a ponto de morrer por sua igreja. O que é que Deus pede de sua igreja? Submissão. Igreja, sede submissa ao seu marido, ou seja, a Jesus, porque ele te amou tanto que morreu por ti. Então isso não é pedir demais, né? Na verdade é o mínimo que se pode pedir, é se submeter, porque depois aprende a amar, né? Para uma pessoa que amou tanto, então o amor vai surgir, né? Porque o amor vai ser construído. O amor não é um sentimento, não precisa sentir para amar, precisa querer, precisa se comprometer. E diante de alguém que já ama, então vai ser muito mais fácil, né, amar quem tanto nos ama. Então Deus tem restaurado a verdade desde 1844, e essa verdade é a verdade que pregamos, né? Hoje pregamos a pura verdade da palavra de Deus, e a profecia se cumpriu, terminou em 1844, 2.300 tardes e manhãs, e aguardamos agora a eternidade com a volta de Jesus, né? Para esse evento da volta de Jesus não há realmente uma profecia de tempo que indique quando será a volta de Jesus. Não existe profecia de tempo para a volta de Jesus, né? A gente trabalha com a cronologia, né? Cronologia não é profecia. A gente traça as datas que podem ou não ocorrer os eventos. Exemplo, né? Eu já demonstrei para você em outros vídeos e outras lições que no dia 27 de setembro do ano de 1540, que equivale a 7 de outubro, né, desse ano, em relação ao calendário gregoriano, porque em 1540 ainda prevalecia o calendário juliano, né, porque o calendário gregoriano só entrou em vigor em 15 de outubro de 1582. Mas quando a gente pega aqui um conversor de calendário, observe, né, que nessa data, 27 de setembro de 1540, nós vamos ter aqui, que ela equivale ao dia 7 de outubro de 1540, né, pelo calendário gregoriano. A data na época ainda era o calendário juliano, 27 de setembro de 1540. E essa data, então, corresponde ao dia 7 de outubro no calendário juliano. Isso que eu queria que vocês vissem, né? Que justamente o que ocorreu, esse período de 1540 até o ano 2030, ele é um período de 490 anos. Observe que dá exatamente 490 anos. Então, os últimos 7 anos, e observe também outro detalhe, que entre 1540 e o ano 2023 tem justamente ocorrido aí 483 anos. A gente está traçando um paralelo com a profecia de Daniel, do mesmo período. Então observe que quando chegou dia 7 de outubro de 2023, quando fez exatamente 483 anos da Companhia de Jesus, explodiu a guerra lá de Israel, né, contra o Hamas, e aí aos poucos vai envolvendo todo o Oriente Médio. E é possível, né, que nessa data, né, a gente está estudando e podendo entender que tenha começado o julgamento dos vivos. É possível, porque é o único evento que tem a ver com uma data, né? A gente podia até passar desapercebido, mas por corresponder a exatamente a mesma data, né, da criação da Companhia de Jesus, e a Companhia de Jesus foi criada para impedir o Evangelho, para suprimir a reforma. Então, o que poderia ser
esse, esse evento ocorrido aí em 7 de outubro. Então, a gente sabe que Jesus, para voltar, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. E a única parte do mundo que o evangelho não avançou, né, completamente, é uma área que não é totalmente evangelizada. O evangelho é sufocado, os evangelistas missionários são mortos, presos, degradados, expulsos. É nessa área justamente do Oriente Médio. E aí essa guerra ela pode ter a ver com a questão inversa da Companhia de Jesus, ou seja, é um meio onde vai promover de alguma forma a abertura do evangelho aí em todo o Oriente Médio para que Jesus possa vir. Isso pode indicar, né, o início do julgamento dos vivos, e aí esses vivos vão poder ter a oportunidade de ouvir o evangelho, para que o evangelho seja pregado a todo mundo, e então virá o fim. E cronologicamente, isso não é profecia, é cronologia. Esse período de 7 anos terminaria aqui em 7 de outubro de 2030. Mas esse 7 de outubro de 2030 não é ainda o fim do sexto. 2030 não seria o fim do sexto milênio, porque cronologicamente a gente demonstrou, né, que a morte de Jesus completou 4.000 anos, então 2.000 anos depois da morte de Jesus seria então em abril de 2031. Pode ser entre dias 4, 5 até dia 10, né? Mas em abril de 2031 é que completa os 6.000 anos. Então, entre esse período que quando aqui terminaria, né? Terminaria porque não é profecia, é cronologia, então não podemos dizer, afirmar com certeza. Mas terminaria aqui o fim da Porta da Graça, né? Terminaria aqui o evangelho seria concluído, pregado, então ia ter o toque da 7ª trombeta aqui. Concluindo então esse período de 6 meses, é um período do Armagedon, porque a 6ª praga trata da preparação para o Armagedon. Então essa preparação ainda do evangelho está sendo pregado. Com o fim da Porta da Graça, então os ímpios vão querer agora destruir todo o povo de Deus que está na terra, né? O povo de Deus não está no céu. O povo de Deus não foi arrebatado ainda, só quando Jesus voltar. Vão estar aqui na terra, só que em lugares isolados, alguns presos, em cavernas, montanhas, né? E os ímpios vão querer matar, né? Eles vão estabelecer um decreto de morte para extinguir o povo de Deus aqui da terra. Então é quando vai vir a intervenção. Esse período, então, entre o fim da Porta da Graça e o fim do 6º milênio, ocorre aí um período de 6 meses, onde haverá os últimos 6 meses aí de que o Espírito Santo não estará mais atuando nos ímpios, eles estarão completamente sem freio. Então, por isso que é muito bom que o povo de Deus não esteja nem vivendo entre os ímpios, né? Nem nas grandes cidades, nem em pequenas cidades. Está totalmente isolado, porque agora também não tem mais salvação, não tem perdão, não tem arrependimento, e eles estão totalmente soltos. Mas em vez de eles se destruírem uns aos outros, claro que vai haver muita maldade entre si, mas o diabo vai levar eles a querer destruir o povo de Deus que está ali na terra, pois eles vão, a toda essa maldade que vai ocorrer entre eles vão dizer que é por culpa do povo de Deus. É um povo que eles dizem que é rebelde, e não por conta da própria maldade deles. É isso com base na cronologia. Mas ao terminar o 6º milênio, né, então nós temos que só aguardar a volta de Jesus. Não sabemos quando, né? Não tem dia e hora. A gente está dando aqui uma data cronológica, não é profética, né? Não estou dizendo aqui que Jesus vai voltar em abril de 2031, mas apenas a cronologia indica que o 6º milênio é que termina. Agora, se Jesus vai voltar, então vamos aguardar, né? Vamos manter a lâmpada acesa, não deixe faltar o azeite, né? Não guarde seu azeite até 2030 ou até 2031, porque você não vê 2031, como aconteceu no desapontamento, né? Muito poucos continuaram fiéis a Deus, né? O azeite, a lâmpada secou quando Jesus não veio, em dia 22 de outubro de 1844, a lâmpada, o azeite acabou, né? Então o fogo apagou e ele não tinha mais azeite para continuar. Então todos esmoreceram e todos se apagaram, mas uns poucos ainda permaneceram. Teve uns poucos que tinham óleo, né, o óleo do Espírito Santo, queriam continuar, e então Deus guiou esse povo, que deu origem ao movimento adventista. O nome adventista passou a ser adotado em 1850,
e oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, então oficialmente passou a ser em 1863. Então nós estamos aqui aguardando Jesus voltar, e mesmo que ele não volte em nosso dia, mas vamos manter a fé, vamos manter-nos firmes, aguardando esse grande momento que é a nossa maior esperança. Então diante disso, não desanime nunca, né? Quem ama não desiste de amar. Vamos continuar firmes, fiéis até o fim, para aguardando o nosso Mestre, que virá em breve nos buscar ao raiar das nuvens do céu. Deus abençoe a todos.